aí pessoas, tudo bem? Eu sou o Leon e esse é o Comentando Filmes. Animações diferenciadas, histórias únicas, muito amor negro, aliens. E tudo isso é Love, Death, and Robots. Play in the left, the right, in the middle. Sim, essa série antológica é produzida por David Fincher, diretor de Clube da Luta, Seven e outra porrada de filme bom, e Tim Miller, diretor de Deadpool 1 e Exterminador do Futuro, distribuída pela Netflix. E olha, a Netflix costuma lançar muita bomba naquele catálogo dela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas nessa aqui ela acertou em cheio. Que coisa maravilhosa, que série fenomenal. Muito obrigado, muito obrigado. E eu arrisco dizer que essa é a melhor produção já feita pela Netflix em toda a sua história. Preparem sua janta porque está começando a primeira saga do canal Comentando Filmes. Love, Death and Robots é uma série antológica destinada ao público adulto. Séries antológicas elas são classificadas assim por possuírem diversos gêneros, histórias e personagens diferentes em cada episódio de cada temporada. Agora imagina aí na sua cabeça, Peaky Blinders. E se em vez de levar 6 temporadas para contar a história do Thomas Shelby, levasse apenas um episódio e os outros episódios e temporadas fosse focado em outras figuras históricas, como Winston Churchill, Oswald Mosley, Charlie Chaplin, etc. Seria no mínimo bizarro, né? Até porque já estamos acostumados com a história do Thomas Shelby, mas é assim que funciona a narrativa de uma série antológica, onde não existe nenhum protagonista e nenhuma história única. Assim, David Fincher e Tim Miller reuniram os melhores animadores do mundo para produzir a série Love, Death and Robots. The Africa. Play Sam. Episódio 1, a vantagem de Sony. Nesse primeiro episódio, somos apresentados a lutas clandestinas em um futuro distópico, onde os lutadores são feras controladas por humanos, no estilo Gigante de Aço. Estamos prontos! E como no Gigante de Aço, cada fera tem a sua equipe. Sendo assim, temos Sony, a nossa protagonista e lutadora, o hacker Wes e a ajudante Irvina. Chegando no local da luta, eles são abordados por Dico, o cara da grana. E ele já chega querendo manipular a luta, pedindo para a Sony e sua equipe perderem a luta, e com isso eles ganhariam $500 mil. Que diria se eu pedisse pra perder a luta de hoje? Vai se fuder? Mas os três recusam, porque para a Sony, ganhar a luta está acima de qualquer dinheiro. E a Irvina então conta um pouco sobre o passado da Sony para o Dico. Um ano atrás, Sony foi pega por uma gangue e quando terminaram de usá-la, começaram a cortar, fatiar suas marcas na carne dela. Consegue imaginar toda essa dor, toda essa humilhação? E começa a luta. E desde o início já dá pra notar que a Sony ia ganhar fácil. Ela tá lutando contra um cara lá gigante. Além da fera dela ser muito versátil e ser bastante inteligente. E porque mencionaram no início do episódio que ela já está na sua 17ª vitória. Caralho! Ou seja, a mulher é braba. Dito e feito, ela ganha a luta. E o Dico já olha pra ela com aquela cara de... Você vai ver. Você vai ver. Após a luta, a Sony encontra com a mulher do Dico. E lá tá rolando um clima entre elas. Uma mão vai ali, a boca vai no pescoço. Porque ele quer. Todos querem. Meu Deus do céu! E no pré-ato, a esposa do Dico vai lá e mata a Sony uma agarrada na cabeça. Que é isso? A trairagem! E assim, a nossa protagonista é morta. É um mau truque. Caralho! Só que não, o Dico chega lá e quando eles acham que mataram ela, vem a grande revelação do episódio, onde a Sony conta pra eles que, na verdade, o que eles mataram era apenas um robô e que ela, na verdade, é um monstro. Quando Wes e Irvina me encontraram, conseguiram salvar o corpo. Mas aqueles bostas da gangue tinham esmagado meu crânio. Quer saber qual é a minha vantagem? Toda vez que eu piso na arena, eu luto pela minha vida. E assim explica então porque ela está a muitas lutas sem perder.
porque derrota é morte. E dada a revelação, ela mata os dois. Esse medo da morte, você sente? Com apenas 17 minutos de episódio, os caras construíram uma história, um ambiente e um plot twist foda. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Episódio 2. 3 robôs. 3 robôs se passam após o fim da humanidade. Só restaram gatos e robôs vivos. E logo no início vemos 3 robôs se aventurando pelo mundo, levados pela curiosidade de saber mais sobre os humanos. Ou melhor, 3 robôs do Globo Repórter. Eles visitam uma escola. Mas o que os humanos faziam com isso? Ah, cara, o que eles não faziam, né? Acho que eles quicavam isso. Só isso? É meio por aí. É só isso. Um restaurante interage com um gato. Calma, fica calmo, sem movimentos bruscos. A gente vai esperar até ele decidir levantar outra vez, tá? A gente vai sair dessa. E por fim, uma bomba atômica. E por trás disso era aniquilar o maior número de humanos possível, o mais rápido possível. E basicamente esse episódio é diálogo puro. Não tem uma cena assim que empolga. É mais uma comédia mesmo. Pra quem gosta de diálogos bons vai se divertir, mas o meu negócio é mais, bem tranquilo. Mais ação. Mas não tirando a genialidade do episódio. Os diálogos são, supimpa. E após a extinção dos humanos, mostra que os gatos dominaram o mundo. E também porque, em certo momento, eles projetaram os gatos com engenharia genética para dar a eles polegares opositores. Uma vez que conseguimos abrir nossas próprias latas de atum, não tinha mais nada aqui para a raça humana. Eita porra! Mais abaixo. Eu disse mais embaixo. Significa que vamos estender nossas férias, não é? Sim. Episódio 3. A Testemunha. A testemunha já começa frenético. A mulher tá se maquiando, mas ao prédio ao lado tá rolando um assassinato. Ela vê tudo, o assassino vê ela e começa uma perseguição. Tudo isso em 1 minuto e meio de episódio. E bom, eu não assisti o filme, mas pela sinopse, esse curta com certeza é inspirado em Janela Indiscreta, do diretor Alfred Hitchcock. Pelo menos as sinopses são iguais. Voltando pro episódio, ela liga pra polícia, chega no trabalho dela, numa boate cheia de neon e muita gente nua. Ela pensa que escapou, mas... Adivinha quem está falando? Ela vê o assassino na boate e começa tudo de novo. Ela pega uma arma, começa a fugir, corre pela cidade inteira tentando despistar ele, mas nada dá certo. Mas depois de correrem mais que o Tom Cruise em Missão Impossível, eles finalmente estão cara a cara. E aí começa uma brigação entre eles, que resulta na morte do assassino. Mas aí que tá, quando ela olha pela janela, o cara que ela matou tá do outro lado do prédio, e ele viu tudo. Da mesma forma que ela viu no início do episódio. E agora, ela que vai caçar ele. Ou seja, os dois estão em um looping. E pra mim, o que aconteceu foi o seguinte: os dois morreram e estão sendo castigados pelo Tinhoso, em um looping eterno, onde eles se matam todo santo dia. Mas essa é só minha interpretação, se você tem outra, comenta aí nos comentários. Episódio 4, Proteção contra alienígenas. Aqui somos apresentados ao fazendeiro Hank e sua esposa. Na verdade ali são um conjunto de várias fazendas, todas altamente tecnológicas. E eles estavam lá numa noite de boa, tomando um cafezinho, até que o PC deles apita e informa que há um intruso na fazenda. E o Hank vai lá verificar. E como ele faz isso? Ele vai a pé? Não. Vai de carro? Não. Ele pega um robô gigante. Caralho, cuzão! Ele vai indo lá com seu robôzão, chegando lá vimos que existe um portal no ar. E dele sai vários aliens à lá Vingadores. Opa! Pela calma do Hank, se nota que aquilo ali já é do cotidiano deles. Matar os aliens ali, pá, tomando um cafezinho de boas. Explicando então o uso dos robôs gigantes. Mas a calma virou desespero, porque naquela noite... A chinela vai cantar! E como eram muitos aliens, o Hank sozinho não daria conta. Então a mulher dele avisa seus vizinhos que naquela noite... A chinela vai cantar! Jake! Betty Groves ligou. Parece que o Hank precisa de ajuda. O que tava ruim, piorou. Começam a abrir milhares de portais. Um exército todo estava vindo.
Então Hank, junto com seus vizinhos Mel e Jake, vão enfrentar essa horda de monstros. E o pau quebrando agora, é tiro, porrada, bomba, laser, por todo canto. E depois de tanta lutaria e brigação, os três ficam encurralados. E pensando em seus amigos, o Jake se sacrifica, matando todos os robôs daquela área. Merda! Ele vai fazer! Jake! Diz pra Ellen. Diz que eu tive uma boa morte, tá? Jake! Isso. Foi pra casa do caralho. Mas os caras não tem descanso, porque logo após a morte do Jake, aparece o Ultimate Portal. E de lá sai a Mãe Monstro. Eita porra! E o Hank, ele é batalhador, hein? Ele já tá sem munição e com o robô todo lascado, mas mesmo assim ele vai lá e entra no X1 com o monstro. Mas no fim, o Hank segura ele e a mulher dele acerta um tiro bem na boca do meliante. E velho, já deu pra perceber que cada curta aqui dava pra fazer um filme inteirinho só dele, né? Mas esse aqui específico é o exemplo perfeito. Porque no fim, mostra que eles estão em um planeta onde é dominado por aliens. E os poucos humanos que sobraram vivem em colmeias, onde diariamente são invadidos por predadores. E eu não sei vocês, mas esse final me lembrou muito Cloverfield. É uma série de filmes aí sobre monstros também. E esse final aqui, parecia que dava um Cloverfield 4, hein? Será? Episódio 5, Sugador de Almas. Já aqui é um episódio mais simples, não se destaca tanto como os outros. Não se destaca tanto, mas ainda assim é divertido. E aqui, um grupo de mercenários estão fazendo a segurança de 2 cientistas em uma caverna. Eles estão atrás da tumba do Sugador de Almas, um vampirão doido lá. Ou melhor, eles estão atrás do Morbius. Eu? Não. E quem procura acha, né? E o Morbius aparece lá matando um dos cientistas. E agora começa a correria. Os dois fogem, mas a conta chega. E o mercenário ia ser a próxima vítima. Mas aí vira bagunça. Ah não, aí não. Quando o mercenário ia morrer, aparece um gato. E adivinha só, a fraqueza do Morbius são estacas de madeira? Não. Balas de prata? Não. Fogo? Não. E sim, gatos. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ele odeia gatos. O quê? A lenda diz que se alimentar de gatos faz a pele dele queimar. Aí já virou tosquice, metendo esse gato aí no meio da história. Mas, por outro lado, essa é uma história mais pegada trash. Então tá liberado essas loucuras narrativas. Tudo bem. Voltando então, os dois escapam, chegam nos seus aliados e agora é o bonde todo contra o Morbius. Eles armam uma armadilha lá, colocam C4 nas paredes, e assim que o Morbius entra lá, cabum! Matando o vampirão. Mas a explosão quase mata eles também. Mas no final, todo mundo saiu vivo. Mentira! Só que não. Eles param em um local lá da caverna onde está cheia de Morbius. E assim, morre geral. Pode estar de brincadeira. E morreu. Episódio 6, quando o iogurte assumiu o controle. Aqui temos o mais curto e o pior episódio da temporada, na minha opinião. Eu achei uma história meio sem graça, onde o mais da hora mesmo é a animação em si. Aqui, um grupo de cientistas fizeram experimentos em um iogurte, onde no começo parecia que foi um fracasso total, até que ele ganhou consciência própria, assim surgindo um laticínio falante e super inteligente. Por isso, nós queremos o raio. Eita porra! E aí foi contando a trajetória dele, que ele foi conselheiro do presidente, que com a inteligência dele ele criou um plano para quitar a dívida dos Estados Unidos, mas os governantes não seguiram a risca e deu tudo errado o plano. Sigam a risca. Qualquer desvio causará a ruína completa da economia. Seguiremos sim. Eles não seguiram a risca o plano e deu tudo errado, por culpa dos humanos, não do iogurte. E então foi decretada a lei marcial, porque a economia foi pro buraco, e assim o iogurte assumiu a presidência dos Estados Unidos. Mas com o passar dos anos, ele se cansou da humanidade, indo explorar
outros planetas. Ir a fórmula exata? E então tem isso. Alguma não é a vida humana. O que acontecerá se o iogurte for ao espaço sem nós? O que acontecerá se ele for e nos deixar para trás para sempre? E assim, todo mundo fica desesperado. E velho, os caras viajaram legal aqui nesse episódio. Imagina aí, se em vez de ser o Bolsonaro, fosse o Miojo o presidente do Brasil. Eu vou mudar isso daí! Episódio 7. Para além da fenda de Aquila. Nesse, no meio do espaço, existe uma fenda de viagem. Um portal onde eles entram e ficam viajando até o destino escolhido. Mas demora tanta a viagem que antes de entrar na fenda, eles precisam todos dormir. Pra você que já achou Interestelar, é a mesma coisa. É como se você entrasse na fenda e até sair dela demoraria uns 2 meses. Então, é melhor tirar aquele cochilo mesmo, né? Ou eu tô viajando aqui. Mas foi o que eu entendi. Eu também. Voltando então, o nosso protagonista acorda e vê que deu algo errado. Ele é abordado por Greta, uma antiga namorada dele, e ela explica que deu ruim. O que houve? Nossa nave foi avariada Houve um erro no seu plano de rota. Um erro no meu trabalho? Eu desconfio. O Tom acredita, mas vocês vão ver que a história dessa mulher não é bem assim. Porra, tem parada errada aí, irmão. Papo vai, papo vem, começa um tchaca-tchaca entre eles. Meu Deus do céu! Logo após, ela conta pra ele que eles estão a milhares de anos-luz da Terra. Para eles dormindo se passaram apenas meses, mas para a Terra se passaram centenas de anos. Ou seja, tudo que ele conhecia na Terra já deve estar morto. Ele até aceita essa ideia, mas ainda continua desconfiado. Eu desconfio. Também. Ainda mais quando a sua parceira de nave acorda e começa a surtar ao ver a Greta. Quem é você, porra? Tá tudo bem, Suzy, tá tudo bem. Olha pra ela, Tom. Olha pra ela. E então o Tom percebe que aquela realmente não é a Greta. Você não é a Greta. Acertou, miserável. E no fim, ela explica pra ele que ele está numa simulação e nada daquilo que ele viu é real. É você! Acho que não está pronto pra resposta. Deixa que eu decido isso. E ele vê finalmente a forma verdadeira da Greta. Nada mais, nada menos que uma aranha gigante. Deus me defenderai. E o que eu entendi disso é que, além do Tom, o monstro explica que existem milhares de pessoas na sua simulação. Ou seja, realmente eles saíram da rota e acabaram parando naquele lugar. E aí o monstro vê que estão todos dormindo e ele aproveita, né? Pra jogar na simulação. Dá pra ver que ela suga de pouco em pouco as pessoas da simulação. Porque quando o Tom acorda, ele tá todo fudido lá e magro. E como não tinha outra reação, o Tom fica em choque. Apagando a memória dele e fazendo tudo de novo. Esse episódio é o favorito da galera pelo que eu vejo no YouTube. E realmente, é impressionante a construção, o mistério e o plot twist no final. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Episódio 8. Boa caçada. Aqui temos um pai e um filho que estão caçando uma raposa que supostamente enfeitiça os homens com prazer até a morte. E logo no início já começa a lutação e a brigaria entre o pai e a raposa. Errou. Já o filho é o ajudante. Ele só tem uma função, mas ele não consegue cumprir porque ele fica meio que enfeitiçado pela raposa. Você é um garoto muito corajoso. Jogue! Agora! Pai tá apaixonado naquele pique. A raposa consegue fugir por causa do filho. E logo os dois vão atrás dela. Surprise, motherfucker! O filho então, Liang, encontra Yan, filha da raposa que eles estão caçando. Mas ela conta que essa história de enfeitiçar os outros não é bem assim. E realmente, a mãe dela é inocente. Mas o pai do garoto não tá nem aí e mata a raposa mãe. Yan! Não fale com esse humano. Você sabe o quanto eles são perigosos. Eita porra. E o filho encobre a Yan, a filha da raposa. Liang, viu algum filhote por aqui? Não sei de nada. Se passam uns anos e vemos que Liang e Yan se tornaram amigos, apesar de tudo. E também vemos que Liang já é calvo aos 18. Aonde que tá calmo aqui, meu nobre?
O Liang então informa a Yan que ele vai embora do vilarejo e ela aceita numa boa, então ele parte. 5 anos depois, em Hong Kong, Liang vira um operário trabalhando na linha ferroviária. E lá ele encontra novamente a Yan, que agora está sem seus poderes. Está totalmente humana. Na conversa entre os dois, ela diz que está infeliz, porque sem os poderes dela, ela está totalmente indefesa. E nota-se que Liang seguiu outro rumo que seu pai. Ele não caça espíritos, mas sim foca em estudar e criar tecnologias. Pareciam quase mágicas. Em mais um encontro entre os dois, Yan explica que o governador transformou ela em uma máquina. Desesperada, ela pede ajuda para o Liang, para se vingar dos homens que fizeram isso com ela. Eu preciso de ajuda. A verdade é que ele só se excitava com máquinas. E queria que a máquina mais moderna servisse ao seu desejo doentio. Então, Liang modifica totalmente a Yan, transformando-a novamente em uma raposa. E ela parte para sua vingança. Boa caçada, Yan. Se fodeu. Episódio 9. O lixão. Um fiscal da prefeitura foi até o lixão do velhinho Ji-Vo Shark para tentar convencê-lo de deixar o lixão, que também é sua casa, por causa de alguns condomínios que vão ser construídos ali no local. E ele só quer que o velhinho assine os papéis e aceite numa boa. Mas esse tiozão é do Zap e vai ser difícil convencê-lo. Conversa vai, conversa vem. O tiozão começa a contar uma história pro fiscal, sobre uma noite quando ele estava com seu amigo Pearl, conversando de boas, até que um monstro sai do lixão e começa a atacar os dois. Quem tá aí? Sai daí! O monstro devora o Pearl e o tiozão fica puto, e começa um x1 entre os dois. Mas em vez de se matarem, os dois viram amigos. O quê? Não acredito. Mesmo ele vendo seu amigo morto, ele cria uma compaixão pelo bicho. Eu não acredito nisso. Um filhote? Voltando pro fiscal, ele tira sarro da história dele, né? Até porque quem que ia acreditar numa história dessa? Mas aí, irmão, o tiozão fala. Otto! Aí tá você! E o outro acaba matando o fiscal. E até que o outro é fofinho, né? Não é não? Ou só eu achei? Uma mãozinha! Segura! Ele é o melhor lar que eu já tive. Que fofinho. Episódio 10. Metamorfos. Esse episódio tem uma ideia até que clichê, mas é muito bem aplicada. Nela, somos apresentados aos irmãos Decker e John, 2 soldados americanos que na verdade são lobisomens, e o exército usa os seus poderes ao seu favor. Mas apesar dos caras ser muito foda e pá, eles ainda sofrem preconceito dos colegas. Ah não, aí não. Não podem sentar aqui. Não tô vendo aviso de reservado. Eu disse, vocês não podem sentar aqui. O que não faz sentido, porque, velho, na primeira cena já mostra a importância dos caras ali. Deck, tem visão desse merda? 345 graus 1. O cara é foda, patroa. Pô, eu ia ser amigo fácil desses caras aí. Muito obrigado, muito obrigado. E a relação dos irmãos é bem natural. Com poucos minutos você já fica apegado aos dois. E bom, o comandante vai ao John e dá uma ordem a ele, onde à noite ele vai patrulhar uma colina. E até então era pra dar tudo certo, né? Até porque é à noite que ele consegue se transformar. Mas deu tudo errado. Já viu, né? O irmão que ficou tá dormindo à noite, mas ele acorda do nada, ouvindo barulho, sabe da onde? Lá da colina. Então ele vai lá, incorpora o Tom Cruise e sai correndo pra lá. E ele encontra vários corpos no chão, dos seus aliados e, consequentemente, o do seu irmão também. Meu Deus do céu, Sobieski.
Foi averiguado que quem matou geral foi um lobisomem do Talibã, ou seja, o jogo virou. E é dada a missão ao Decker de farejar esse lobisomem e trazê-lo vivo ao seu quartel. Não era pro Talibã ter lobisomens. O cheiro. Vou rastreá-lo. Ótimo. Eu quero vivo. Bom, ele encontra o lobisomem, que na verdade é um velhinho cego, mas ele mente pros oficiais, porque o que ele quer mesmo é vingança. A noite chega e ele vai pro pau. O que ele não esperava é que seria 2 contra 1. E os caras não têm respeito não, porque eles nem deixam ele se transformar. Achou alguma coisa? Nada, ele não tá aqui. Que é isso? A trairagem. Aí o pau quebra. Mordida, quebração de osso, unhada na cara e tudo que você imaginar teve nessa luta. E aí vira o famoso X1. E o cara é malaco, ele tem a malemolência de ser lobisomem. Ele imobiliza o velhinho e morde a sua cabeça. E como o motivo de ele estar no exército era o seu irmão, ele não vê mais sentido naquilo e vai embora. E com certeza esse daqui é um dos meus episódios favoritos da série. Os personagens, a luta, as músicas. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Episódio 11, Ajudinha. E nesse aqui é basicamente Gravidade, só que melhor. Na história, conhecemos Alex, uma astronauta que foi encarregada de fazer uma manutenção em um satélite no meio do espaço. E olha a maluquice, ela foi sozinha. E se a situação desse zebra, ela não teria nenhuma ajuda. E foi o que aconteceu. Deu zebra. Já viu, né? Uma espécie de prego lá atingiu bem no seu oxigênio, fazendo com que ela não consiga voltar para sua nave e ela fica vagando pelo espaço. Ela até consegue falar com a sua tripulação para pedir um resgate, mas eles vão demorar 55 minutos para chegar até ela. Mas o oxigênio dela já está a 15 minutos, ou seja, a conta não bate e ela já aceita a morte. Os garotos chegam aí em 58 minutos. Tanques de oxigênio comprometidos, 14 minutos e 10 segundos. Meu Deus. Mas do nada, ela quer lutar pela sobrevivência dela. Ela bola lá um plano mirabolante que consiste em usar sua luva, mas que no final dá errado. E agora é tenso, porque quando ela tirou a sua luva, o seu braço começou a meio que apodrecer. E agora só sobrou uma coisa para ela tentar jogar, o seu braço. Aí ela pega ele, tá todo lascado já. Aí ela começa a torcer ele, tentando arrancar de qualquer jeito. E depois de ela ficar torcendo o seu braço e logo em seguida quebrando ele, ela consegue retirar. E bicho, imagina essa dor aí, hein? Eu só achei que ela faltou gritar mais, porque ela gritou bem pouco, hein, pra dor que ela sentiu. Mas, vamos relevar, né? É só isso! Ela joga ele então, e adivinha só? Dá certo. Parabéns, parabéns. Aí ela volta pra nave, e o episódio termina com uma piadinha lá. Ainda precisa de uma mão? Engraçado você perguntar. Imagine pegar seu braço e ficar torcendo até sair. Ave Maria, hein? Tá amarrado. Vamos pro próximo. Episódio 12,
Noite de Pescaria. E pra quem já jogou jogos da Telltale, vai reparar que existe uma certa semelhança. Aqui, são dois caras viajando pelo deserto, até que o carro deles pifa. Aí o jeito vai ser passar a noite ali mesmo, até amanhecer, e eles irem a pé até o próximo posto de gasolina. Até então, bem simples, né, o episódio. Vai ter azar assim na casa do caralho! Don't you lay your body down. Aí vai passando o tempo, os dois ali já estão há muitas horas ali esperando. Os dois já estão entediados e até que um deles começa a falar sobre o mar. Isso me faz lembrar do mar. Dizendo que tudo ali no deserto antigamente era o fundo do mar, que existiam criaturas fantásticas nele. Você sabia que há milhões de anos esse deserto era o fundo do mar? Tudo isso era água, cheia de criaturas fantásticas. E aí ele tem a seguinte reflexão. Se os fantasmas das pessoas podem assombrar casas, então por que os fantasmas das criaturas não podem assombrar o lugar onde viveram? Eu não faço a menor ideia de que porra você tá falando. Depois desse questionamento, os dois vão dormir e aí começa a lombra. Eles acordam e fora do carro, quem aparece? Os fantasmas de um mundo antigo. E velho, que coisa bonita, hein? As criaturas, a iluminação, a interação entre eles, é lindo. Você viu isso? É lindo, muito bonito. E o mais novo começa a ficar loucão. Tô doido. Olha o peixinho, vem cá peixinho. Ele fica doido. Olha! Que isso? Dá pra sentir! Peraí! O que você tá fazendo? Eu tô muito doido, eu não me controlo. Até que ele começa a flutuar. Ou melhor, ele começa a nadar. E velho, quando eu assisti esse episódio pela primeira vez e vi essa cena... E olha, caiu, hein? Caiu uma lágrima. Pra mim foi bem emocionante essa cena junto com a trilha sonora. Nossa, fenomenal. Mas voltando, o cara tava tão em êxtase que ele não percebeu que um tubarão tava vindo atrás dele. E o amigo dele tentando avisar, desce daí, vem logo. Mas não adiantou, o tubarão chegou e comeu ele. Aí! Olha! Atrás de você! Olha! Aí! Olha! Porra, idiota! Cuidado! Após a morte dele, tudo some e o outro cara fica lá no deserto em choque, depois de tudo aquilo que ele viu. Que merda, hein? Episódio 13, Número da Sorte. Aqui já é mais uma pegada Top Gun. A novata da Força Aérea, a Tenente Kobe Cutter, é encarregada de pilotar a nave 13. A mais lata velha do hangar lá, a mais bicharia, que ninguém quer pegar. Mas, como ela é novata, né, eles dão essa nave pra ela. O novato fica com a nave que ninguém mais quer. Mas essa nave tem um fato em comum, onde 2 vezes todos os passageiros dela morreram, mas ela conseguiu retornar à base, sozinha. E aí tinha a questão do número de série. 13-02313. É 13, porra! 13 meu caralho da puta! Até o cara que cuida das naves fala que tem algo místico nela. Nenhuma delas é só uma máquina. Principalmente a 13. E então, a Tenente é encarregada de patrulhar lá um planeta. E chegando na Terra, os caras já aparecem os inimigos em jatos também, que forçam uma retirada das naves. Fuga vai, fuga vem, a Tenente Kobe mata geral. A mulher é sagaz, hein? Caralho, o maluco é brabo. Porra!
E a partir daí, ela começa a ficar apaixonada na nave. Aí mostra a trajetória da Tenente agora. Após várias missões, ela já tem afinidade com a nave, ela já ganhou o respeito de todos ali. Porque se não me engano, entre os pilotos lá, ela é a que mais tem missões bem sucedidas. Então, ela é mais respeitada de lá. Mas uma hora a sorte acaba e numa missão lá, a nave dela é atingida. Ela fica encurralada e a única opção é autodetonar a nave. E assim é feito. Eu sinto muito por isso. E esse é um dos mais fracos também. A história chega ao fim, mas ao mesmo tempo não chega em nenhum lugar. Ué? Episódio 14, Zima Blue. Uma repórter é convidada pelo Zima Blue a visitar sua casa no meio do mar. E quem que é Zima Blue? Ele é o maior pintor do mundo. Ele vive isolado na sua casa no meio do oceano. Mas agora ele convidou diversas pessoas para apresentar sua última obra de arte. Pouco se sabe sobre a história de Zima. A procura por um significado maior o fez olhar mais à frente, o cosmos em si. Um dia, Zima revelou um mural que tinha alguma coisa de diferente. No meio da tela, havia um pequeno quadrado azul. Ué? Chegando lá, ele a recepciona e conta a sua história, mostrando que na verdade ele não é humano, e sim um robô. Ele enganou a todos durante a sua trajetória como pintor. E inicialmente, ele era um robô que limpava piscinas. Por isso, a sua obsessão pelo azul, pois foi a primeira coisa que ele viu. Logo após a sua dona morrer, ele foi para outros donos, que também modificaram até ele se tornar o que ele é hoje. Muito apegada ao robô que criou para limpar a sua piscina. E com os estágios, a máquina se tornou mais consciente. No fim, a mulher morreu. A pequena máquina foi passando de um dono para o outro. Se tornava mais eu. Eita porra! E no final do episódio, ele choca o público, se desfazendo no meio da piscina, voltando à sua forma e função original, que é limpar piscinas. E esse episódio aqui eu não expliquei muito bem porque tá faltando QI pra me explicar. Porra! Mas em geral, ele é genial. Para obter um prazer simples na execução de uma tarefa bem feita. Monstro não chora. Episódio 15, Ponto Cego. Já esse aqui decepciona bastante. Ah não, aí não. Pra mim ele é o segundo pior da temporada. Ih, rapaz. E é uma mescla de Hot Wheels com Mad Max, com Velozes e Furiosos, mas com uma história bem sem graça. Aqui temos uma gangue com 4 carros, com o objetivo de assaltar um carro forte. Mas só dá treta. E aí depois de muita trocação, explosão, destruir um robô gigante, eles conseguem o que queriam e vazam dali. Eu acho. Peguei o chip, mas o pessoal todo... Aí, relaxa, moleque. Eu também chorei na minha primeira vez. Sui? O quê? Bob sempre faz cópias dos nossos cérebros antes de cada missão. E o cérebro do Sui? Nem ocupa tanto lugar assim no HD. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Achei que estavam todos mortos. Devia ter lido o contrato, garoto. Agora vem, vamos dar o fora daqui. É um episódio nada com nada, infelizmente. Vamos para o próximo. Ah, vamos nessa! Episódio 16, Era do Gelo. E nesse aqui, primeiramente, eu demorei pra perceber se era uma animação mesmo ou se era um live action. Mas tá confirmado, o único episódio que não é uma animação, e sim um live action. Nesse episódio, temos um casal que se muda para um novo prédio. E na cozinha tinha uma geladeira, que até então era normal. Acredita que o proprietário deixou essa geladeira esquisita aí? Sabe, essas geladeiras antigas, na verdade, são bem eficientes. Eu desconfio. Mas ao abrirem ela... Aí, vai querer? Ah, quero. Olha só, deve ter gelo aqui. Não acontece nada. E ele tira uma tigela de gelo pra colocar na bebida. E o cara é bom de visão, hein? Porque ele enxerga no cubo congelado que tinha um mamute morto. E os dois ficaram encucados com essa situação aí. Isso aí do lado são lanças? O quê? Até que eles abrem a geladeira, limpam o congelador e voa lá. Meu Deus. Que porra. Tem uma civilização inteira na nossa geladeira. O período medieval está vivo e vai jogar no Vasco. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Mas aí eles não se espantam ou ficam com medo. Na verdade eles ficam lá admirando a evolução da humanidade. E é isso que acontece, demora apenas minutos para a humanidade da geladeira sair da era medieval e chegar no futuro. E do nada começam as explosões. O pau tá quebrando lá dentro. E aí o cara toma uma bomba no meio da cara. Nossa!
bosta! Ai, caralho! Eu acho que eu tô cego. Calma. Tem ogivas nucleares sendo lançadas na nossa geladeira e quer que eu fique calmo. Só nisso aí eu já ia dessa geladeira lá pro Otto comer. Eu? Assim. E aí eles evoluem, até que por uns segundos eles vão pra fora do congelador. Numa cena bem bonitinha até, mas aí eles somem do nada. Sumiu! Então eles somem e o casal vai dormir. E no outro dia, o casal fica na esperança deles aparecerem de novo. E voa lá. Eles abrem o congelador e lá está a era onde viviam macacos e dinossauros juntos, recomeçando o ciclo da humanidade. E o lado positivo dessa geladeira é que todo dia eles vão ter um show de luzes à noite. Episódio 17, Histórias Alternativas. E nesse mundo aí, existe um aplicativo que muda a história real, gerando vários rumos alternativos que aquele acontecimento poderia ter. Isso aqui é um Arif da Marvel lá. Multiversidade permite que você modifique qualquer fato histórico e acompanhe simulações virtuais de como a história mudaria. Veja, por exemplo, uma das solicitações mais populares, a morte de Adolf Hitler. Agora, vamos mudar a data. 6 linhas do tempo alternativas estão inclusas nessa demonstração. Esperamos que se divirta. E todo o episódio gira em torno do Adolf Hitler, mostrando 6 linhas do tempo, onde todas ele morre e, consequentemente, o que aconteceria após a sua morte. E aqui é viagem total também. Esse aqui acho que é o episódio mais engraçado aqui da temporada. O pessoal foi bem criativo aqui mudando o rumo das histórias. E ele não se leva a sério, então ponto positivo também. Morto por sufocamento quando envolto por um bloco de gelatina. Até porque tem morte do Hitler que ele morre por uma gelatina, outro por meteoro, outros lá viajado também. Tipo, nada a ver, tá ligado? Mas é divertido. Esquece da primeira regra da viagem do tempo. Nunca toque a sua cópia. Morto pelo paradoxo do espaço-tempo. Resultado? O ciclo da causalidade aniquila o tempo e o espaço, destrói toda a vida do universo. Todo mundo morreu. Acabou. Episódio 18, A Guerra Secreta. O último episódio é o segundo melhor pra mim da temporada. E o episódio já começa mostrando soldados russos investigando um vilarejo, onde todos naquele lugar foram mortos. E aqui, os assassinos também são monstros. Pô, cara! De novo, cara! Contato. Vamos rastrear e destruir esses monstros. E morreu. E existem milhares deles espalhados ali por aquela área. Mas eles estão em menor número, né? E mesmo assim, tiveram que seguir as ordens do comandante de tentar matar o máximo de monstros que conseguirem, mesmo que todos aqueles soldados ali morram. Esse sim aqui é o verdadeiro esquadrão suicida. Eu acho que as equipes estão muito distantes. Não podemos nos dar apoio se encontrarmos muitos deles. O Major acha que podemos cobrir uma área maior assim. Ele está seguro de que cada equipe consegue se virar sozinho. Eu desconfio. Aí aparece um pequeno grupo de monstros na floresta. E aí o tiroteio começa. Estão se aproximando. Sabem que estamos aqui. Acertou, miserável. E alguns soldados nessa hora são mortos. Eles se reagrupam então no acampamento e o tenente explica a origem dos monstros, que eles surgiram através de um ritual, onde o exército branco cria monstros para poder lutar contra o exército vermelho. Até que deu certo o ritual, mas geral morreu ali, porque eles acharam que podiam dominar os monstros, mas aí todo mundo morre. Em novembro de 1919, depois que o exército branco foi forçado a se retirar, Grishin foi designado para uma missão secreta. Ele era ocultista. Se fodeu.
E daí então começou a bagunça, né? Os monstros mataram todos ali do ritual e se libertaram pelo mundo, ou melhor, na Rússia. No próximo dia, eles chegam no covil dos monstros e detonam ele. Ia dar bom se não desse errado. Eles não imaginavam o tamanho do covil, e após as explosões, milhares de monstros saem de lá. E o tenente fala para os seus soldados que não tem como fugir. A solução é ficar e tentar matar o máximo que der. O senhor já tinha visto uma cova de fantasma daquele tamanho, tenente? Os cavalos não vão conseguir ultrapassar a horda. As criaturas vão nos alcançar nas árvores e vão nos despedaçar. Nós vamos ter que ficar aqui mesmo. Menos um, o filho dele. Ele recebe a ordem de entregar as coordenadas do local pro Major bombardear tudo ali. O filho vai e o resto fica tentando atrasar os monstros para dar tempo dele chegar em segurança. Camaradas, aqui resistimos. Aqui morreremos. Foi uma grande honra! Então eles ficam, né? E aí começa a guerra. E um por um eles vão sendo aniquilados pelos monstros. Os bichão é doido mesmo, hein? Aí é morte, é tiro, é música de ação, até que todos morrem. Aí os bichão tá tudo lá de boa, até que chegam os aviões e matam todo mundo. E matam essas pragas aí. Essa cena final aí da guerra fica melhor nesse MV aqui, ó. Fica bem mais emocionante. A única coisa ruim desse episódio foi a falta de emoção. Tirando isso, 10. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E é isso então, galera. Depois de 18 episódios, finalmente... E bom, eu ia ranquear todos os episódios, mas como são muitos, eu vou deixar aqui os melhores que eu achei. E os melhores são esses aqui, ó. E pra você que chegou até aqui, muito obrigado, hein? Mais de meia hora de vídeo. E velho, demorou mais de 10 dias pra produzir isso aqui. Caracas. Porra! Depois de muitos erros e aprendizagem, finalmente saiu essa primeira saga do canal. E dá uma olhada aí nessa timeline. Que bagunça que é isso aí, né? Eita porra! Mas com certeza agora eu vou produzir a parte 2 com muito mais agilidade. E eu não entendo muito de YouTube, mas por favor, se você puder deixar seu like, eu vejo que ele ajuda muito na divulgação do vídeo. Então é isso. Então é isso, galera. Até a parte 2. Falou!